Graça e paz, irmãos. Pela bondade de Deus, estamos começando o nosso culto desta quinta-feira e eu quero agradecer a você pela oportunidade de podermos entrar em sua casa e juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Temos vivido dias difíceis, dias maus, dias complicados, mas o Senhor nos desafia, mesmo vivendo nesses dias, a manifestarmos o nosso louvor, a nossa gratidão. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, apesar dos momentos maus. Esta foi a exortação que o apóstolo Paulo fez à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Tessalônica: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, mesmo passando por momentos de lutas, mesmo passando por momentos de dificuldades, nós somos convocados ao louvor ao Senhor, a agradecermos a Ele por todas as coisas. Na última terça-feira, nós tivemos uma reunião de oração virtual. Fiquei muito feliz. Conseguimos reunir um bom número de irmãos através do aplicativo e nós paramos para agradecer as bênçãos. Muitas curas de Covid-19, porta de trabalho que se abriu, maravilhas de Deus. Então, mesmo atravessando um vale sombrio, temos visto a boa mão do Senhor. Então, é muito importante que nós façamos uma análise dos nossos corações, olhemos para o nosso estado emocional. Temos nos deparado com muitas pessoas fragilizadas. Pare agora, avalie a sua situação, renove o seu propósito diante de Deus. Diga: Senhor, segura na minha mão, eu preciso de Ti e eu quero Te louvar, independentemente da situação pela qual eu esteja vivendo. Eu preciso de Ti e eu quero louvar o Teu nome, seja qual for a situação. E é este o convite que eu faço a você na abertura deste culto. Vamos louvar o Senhor, vamos exaltá-lo, porque cremos que o Senhor está no controle. Cremos que o Senhor é maior do que toda e qualquer circunstância pela qual estejamos vivendo. Vamos orar? Feche os seus olhos e levante as suas mãos e vamos conversar com o Senhor. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão por esta noite de quinta-feira. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de reunirmos o Teu povo através desses canais da internet, para juntos Te louvarmos, juntos meditarmos na Tua palavra. E eu quero, Senhor, assim entregar cada vida que agora nos assiste, cada irmão, cada irmã, cada amigo, e eu quero rogar, ó Deus, o consolo do Senhor, o despertamento espiritual. Eu quero rogar, ó Deus, a visitação em cada casa, em cada lar. Venha promover, ó Deus, transformação, edificação para o louvor do Teu nome. Que verdadeiramente, Senhor, possamos ser achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores. Adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Fala conosco, abre os nossos ouvidos, abra os nossos corações. Nós assim nos colocamos totalmente em Tuas mãos, na completa dependência do Senhor. É a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os reinos se abalam, os
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei.
louvor. Tu és digno de todo louvor. Tu és digno. Tu és digno, digno de louvor, honra e adoração, Senhor. Tu és digno, tu és digno. Todo o meu ser declara: digno é o Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor
Graças e paz, amados irmãos de Campo Redondo. É uma satisfação poder enviar aos irmãos esse vídeo. E eu queria iniciar agradecendo pelas orações que os irmãos têm feito por nós aqui no campo, por nossa família, pelo trabalho que tem sido desenvolvido aqui e também pela generosidade com que os irmãos têm nos abençoado e cooperado assim com o nosso sustento aqui no campo. Bom, amados, eu gravo esse vídeo para poder compartilhar algumas coisas, que nós temos vivido aqui. Deus tem nos abençoado, nós estamos atravessando aí essa pandemia e com a graça de Deus temos conseguido ultrapassar aí esses momentos difíceis. Graças a Deus aqui em Porã, é um município pequeno, 15 mil habitantes. E graças a Deus até hoje nós não tivemos nenhum caso confirmado do Covid-19. Há cerca de um mês mais ou menos, o comércio começou a reabrir. Tivemos também por parte da prefeitura a autorização para reabrir os templos, dentro das medidas impostas pela prefeitura, o uso de máscaras, álcool em gel na entrada, número reduzido de irmãos, espaçamento das cadeiras. Os idosos também, a recomendação é que eles não participem dos cultos, que estão na faixa de risco. Então nós adotamos aí essas medidas e estamos caminhando, estamos cultuando, tendo os nossos cultos normais, na quarta-feira, no estudo bíblico, oração, no domingo pela manhã a escola bíblica e à noite o culto de celebração. A única coisa que infelizmente nós não pudemos ainda retornar foi com os nossos grupos de crescimento, que são uma espécie de células que acontecem nos lares. Estávamos com dois grupos simultâneos às terças-feiras, mas infelizmente a gente teve que dar aí uma freada. Mas tirando essa situação, tudo continua transcorrendo bem. Temos dado apoio aos irmãos que não podem ir ao culto. Temos também gravado os cultos para esses que não podem ir. Temos tido algumas experiências bastante interessantes e abençoadoras em relação à gravação das mensagens, porque os irmãos aqui do campo, eles acabam enviando para amigos, parentes, e temos ouvido relatos de pessoas que têm sido impactadas pela palavra. Então, com tudo isso, nós vemos a boa mão do Senhor dando-nos estratégias para romper aí as paredes do templo e acabar entrando nos lares das pessoas por meio das mídias sociais. Então, glória a Deus por isso. Acredito que aí também em Campo Redondo os irmãos têm tido essa experiência e tem sido uma bênção para nós isso. Também eu peço aos irmãos que continuem orando por nós. Nós temos um casal de recém-chegado à igreja, tenho compartilhado com os irmãos aí algumas lutas que esse casal tem passado, e eles têm aquele momento inicial da fé. A esposa, ela é de origem católica, então ela tem sido impactada pela palavra, com verdades bíblicas que ela desconhecia. O esposo, ele já frequentou igrejas, mas nunca se firmou. Ele é ex-usuário de drogas, então está ainda naquele processo de entendimento, de conhecimento. E ela está grávida, de 3 meses, e ela já tem uma filha de um primeiro relacionamento, uma menina de 10 anos, que estão lá também conosco, toda a família, buscando ao Senhor. Temos outras pessoas que estavam vindo antes da pandemia, inclusive um casal que já foi membro da igreja e há muitos anos está afastado, e ela, a esposa, regressou, começou a participar, mas aí veio a pandemia e ela acabou que se distanciou novamente. Então peço que ore também por esse casal. Esse primeiro casal que eu relatei é o Júnior e a Ana Paula e a filhinha Tainá. Então lembre desses aí em suas orações.
Esse outro casal que já foi da igreja e agora estão afastados é a Camila e o Renan. Já foram jovens da igreja, se casaram na igreja, mas por conta de situações ocorridas aí, aquelas dificuldades de igreja, acabaram se afastando. E outros também têm vindo, nós temos recebido visitantes, mesmo nesse momento de pandemia. Inclusive a mãe de Ana Paula, que eu citei, ela também é uma pessoa envolvida com o catolicismo e está vindo, já tem alguns domingos que está vindo. Ore pela vida dela. Temos também um rapaz que ele é nordestino e está morando aqui na cidade, que ele já esteve conosco e tem também desejado, né? Mas é aquela luta, sempre tem algo que acontece, a gente está buscando contatos, buscando se aproximar. E outros tantos, que tanto por meio do grupo de crescimento, quanto de visitas na igreja, já tiveram contato, gostaram, alguns retornaram. Então ore por essas pessoas. Também eu peço aos irmãos que estejam orando pela vida de um senhor chamado Edivaldo. Ele é esposo de uma irmã da nossa igreja, esposo da Silvana. Silvana é líder da UAF e ele é um homem que cresceu na igreja, foi criança, levado pela mãe na igreja, né? Todo aquele processo, mas na adolescência ele acabou se afastando e nunca mais voltou, né? Então, de vez em quando ele aparece ali nos cultos, ouve, né? Tem um respeito por nós, mas ainda não se firmou. Então eu oro, nós estamos orando, essa irmã, ela tem orado, tem buscado muito ao Senhor, clamando pela conversão do esposo. Ela também tem um filho que precisa das orações, 2 filhos que precisam das nossas orações. Então interceda conosco, né? Ore por essas famílias. Nós temos enfrentado aqui alguns problemas. Talvez uma das grandes dificuldades é realmente em relação à família. Os casais mais novos, eles enfrentam alguns problemas, algumas dificuldades. Então ore por nós, ore por essas pessoas. Ore para que Deus nos dê estratégias, para que Deus nos dê graça, nos dê favor diante dessa cidade, né? Uma coisa que a gente percebe muito forte aqui em Porã é a questão da idolatria. É uma cidade muito idólatra. O catolicismo aqui ele é extremamente forte, né? Eles trabalham com estratégias, com eventos grandes para jovens. Então é uma cidade muito idólatra, bastante envolvida com o catolicismo. Então as pessoas até nos ouvem, mas elas têm um receio, né? Fica assim uma barreira, porque nós somos crentes. Então tem muito isso aqui, e é uma coisa muito, muito clara, muito, muito visível, né? Então que essas barreiras caiam, que Deus nos use, né? Que Deus nos dê graça aqui. E também ore por nós pela construção. Estamos avançando. Já fizemos a cozinha, já fizemos a sala, o grosso já está rebocado, né, o contrapiso dado. Agora nós precisamos, para usá-las, precisamos colocar portas e janelas e dar o acabamento. Só que nós não podemos fazer isso porque nós precisamos cobrir a laje. A parte da laje vai ser a casa pastoral no futuro, então nós precisamos cobrir a laje, para que possamos dar o acabamento embaixo. Então já começamos a levantar as paredes de cima, as paredes laterais da casa pastoral, e já confirmei a vinda do meu sogro. Ele vai passar aqui cerca de 15 dias conosco para nos ajudar a fazer a estrutura metálica, né? Como nós fizemos lá em Cabralha, nós mesmos fizemos. Então isso gera uma economia gigante, né? Se fôssemos contratar um serralheiro, o custo desse telhado seria muito maior, e graças a Deus nós já temos o dinheiro para comprar as ferragens. Então todo o dinheiro dos ferros nós já temos. Já fiz um orçamento, a ferragem vai ficar em torno de R$ 3.600. Então Deus já levantou pessoas para nos ajudar com isso, mas agora nós temos o desafio do telhado, né? E fiz já um orçamento, né?
e o custo do telhado vai ficar em torno de 6 mil e poucos reais, de telhas, as telhas vão ficar em torno de 6 mil e poucos reais. E a razão desse valor alto não é nem porque o telhado é muito grande, mas é porque aqui em Porã nós temos dois extremos. Nós temos o verão, que é extremamente quente, aqui chega a 45 graus brincando. E no inverno, hoje mesmo está um frio, né? Chega aí já, o ano passado mesmo nós pegamos aqui a sensação térmica de menos 4 graus, então é bastante frio. E se nós colocássemos ali uma cobertura de zinco, isso ia para quem for morar ali, né? Se Deus nos der a graça de morarmos ali, ou outra família pastoral vir morar ali, ia ser um sofrimento, né? Porque o zinco no verão ia virar um forno a casa e no inverno ia virar um freezer. Então nós encontramos uma folha de zinco, que ela é conhecida popularmente por telha sanduíche. São duas folhas de zinco e no meio delas tem uma camada de isopor. Então ela é térmica, ela não deixa também passar barulho, né? A chuva, por exemplo, ela não faz aquele barulho tradicional de um telhado de zinco. Então nós acabamos optando por esse material, mais caro, porém os custos-benefícios disso são muito grandes. Então peço aos irmãos que orem por nós, que Deus levante pessoas. Sabemos que estamos vivendo um momento de crise, mas nós dependemos de Cristo, né? E nós temos vivido milagres aqui. E a nossa oração é para que Deus abençoe cada família aí, que Deus abençoe os empresários dessa igreja, que Deus abençoe os trabalhadores formais, informais, todos, para que não haja falta e que mesmo diante dessa crise Deus possa prosperar o povo dele. Então, sabemos que é um momento que talvez muitos poderiam dizer assim, é loucura continuar a construção, mas é aquilo, né? Nós andamos por fé e não por vista. Então nós estamos avançando, irmãos. Graças a Deus nós estamos avançando e eu peço, ore por isso. Esse é um desafio que nós temos e que Deus levante irmãos, irmãs, povo dele generoso e abençoador. E aproveito aqui antes de finalizar esse vídeo para agradecer aos irmãos pela generosidade, né? Pelo esforço que eu sei que essa igreja tem feito para manter os seus compromissos missionários. Eu sei que essa igreja sustenta muitos campos, muitos missionários, e eu imagino o desafio que tem sido nesses dias. Mas aquele que é o dono do ouro e da prata é o que nos sustenta. Eu sei que ele há de suprir e abençoar a disposição e a generosidade de cada um de vocês. Então continue investindo no reino, porque esse é o melhor investimento que nós podemos fazer. Que Deus abençoe vocês, amamos muito vocês e nos conforta saber que a Igreja de Campo Redondo está conosco, que os oficiais, o pastor, que toda essa igreja está conosco em oração e nós sentimos daqui esse carinho. Que Deus abençoe vocês, as nossas portas estão abertas. E até aproveito aqui, né, para fazer um apelo aí, quem sabe aí no meio dos irmãos, pedreiros, né, que possam dispor do seu tempo, se você puder vir nos ajudar. Um grande desafio também que nós temos aqui na área da construção é a falta de equipe. Hoje nós não temos pedreiro na igreja. Eu sei fazer muita coisa, não tenho uma velocidade, a perspicácia de um pedreiro, então aquilo que eu posso fazer eu faço, né? Mas de vez em quando, né, como agora está ajudando, o filho de um irmão fez um preço bom para a gente e falou assim: pastor, o dia que o senhor puder pagar, o senhor paga minhas diárias. Então nós estamos trabalhando. Então é eu e o irmão Toninho que ficamos aí de ajudantes, né? E aquilo que eu posso fazer, eu vou fazendo na área do mestre de obra, né? Mas se tiver aí no meio, entre os irmãos, um pedreiro, alguém que possa dispor de alguns dias, de algumas semanas, de um tempo, para vir nos ajudar, venha. Você vai ser acolhido aqui, vai ficar aqui com a gente, não se preocupe com a alimentação, vai comer aqui com a gente, vai dormir aqui em casa, tem um quarto de hóspede esperando você. Se quiser trazer a esposa, trazer a família, venha. Mas se houver e você tiver essa disposição, venha nos ajudar. Estamos precisando de ajuda. Tá joia, irmãos? Deus abençoe vocês,
Um abração, fica na paz. Graça e paz, irmãos. Estamos com saudades, mas em breve estaremos juntos para adorar o Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós e pelo Teu povo até aqui, Senhor. Reconhecemos a grandiosidade do Senhor nas nossas vidas, na vida dos Teus filhos, Pai. Ao longo do tempo temos pedido ao Senhor misericórdia, o Senhor tem tido misericórdia de nós, o Senhor tem cuidado de nós, Pai, com o carinho que cuida de todos os seus filhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, até aqui por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Estamos passando, Pai, no mundo um momento de aflição, todos aflitos, Senhor. Por vezes nos encolhemos nas nossas casas, pensamos que vamos perder a nossa vida de qualquer forma, mas na mesma hora sentimos a presença do Espírito Santo do Senhor, aquele calor no peito, aquele consolo, parece aquele abraço amigo, parece que tem um amigo nos abraçando e é o manto do Senhor sobre nós, sobre a nossa vida, Pai. Ó Deus, como é bom poder contar contigo, Senhor, sempre, Pai. Sempre contando com o Senhor, Pai. Nesta manhã, nós queremos entregar aqui o campo missionário lá de Iporã, a família missionária lá, Gustavo, Cíntia, Gabriel e Caleb, Deus. Essa família tem se lançado por esse mundo para fazer a tua parte, fazer a parte deles, falar da tua palavra, Senhor, falar dos feitos do Senhor, levar as maravilhas do Senhor aos cantos mais distantes dessa terra, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, continua abençoando aqueles, Pai, livrando-os de todo o mal, livrando a eles das dificuldades, Senhor, que eles têm passado, locais frios às vezes, Pai. Às vezes nós mesmos já presenciamos aquela família com dificuldades financeiras, passando dificuldades, Senhor, dificuldades materiais, Senhor, mas nunca passaram por dificuldades espirituais. Sempre contaram com a boa mão do Senhor. Nos momentos mais difíceis, Senhor, vem o renovo, vem o refrigério do Senhor sobre eles, Pai. E nós pedimos ao Senhor, Deus, continua, Pai, abençoando ali a tua obra e aquela família, os teus filhos. Livra-os e livra-nos, Senhor, também de todo o mal, Pai. Livra-nos dessa peste, livra-nos das doenças, Senhor, e dá vigor àquela família, Pai. Aquele chefe de família, aquele sacerdote do Senhor que está lá. Ó Deus, fortifica, Senhor, fortifica o teu servo lá, Senhor. Deus, queremos agradecer já ao Senhor também pelos mantenedores que o campo tem, ainda com dificuldades materiais que a terra está passando, Senhor. Está chegando para eles o recurso, os mantenedores têm mandado os recursos, alguns atrasam um pouco, Senhor, mas muitos têm se mantido fiéis ali, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Em especial, a nossa igreja, Senhor. Nossa igreja tem se mantido fiel ali, no sustento, no compromisso que assumiu naquele campo. A nossa liderança, Senhor, tem feito o possível para manter a fidelidade ali no campo. Sabemos dos tempos difíceis que estamos passando, mas até aqui o Senhor nos ajudou, não deixou faltar nada para nós nem para eles, Senhor. Por isso te agradecemos, por isso te louvamos, Senhor, pela misericórdia do Senhor neste momento, Pai. Que a gente possa se manter fiel nesse compromisso, que a nossa igreja continue, Senhor, se manter fiel nesse compromisso, que mais pessoas sejam levantadas para ajudar naquela obra, Deus, e que em breve, Pai, em breve, é um desejo do nosso coração fazer uma visita lá, dar um abraço quente neles, passar alguns dias lá louvando ao Senhor. E em breve, Senhor, o Senhor vai proporcionar isso para nós. É o que nós já agradecemos ao Senhor, pedimos a misericórdia, estamos gratos e felizes por isso, meu Deus. Continua nos abençoando, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Jamais poderá me afastar.
minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecado, nem tristezas, eu ali sofrerei. Ó, que glória tão sublime, quando eu subir para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Irmãos, boa noite, graça e paz. É uma alegria imensa estar aqui nessa noite. Quero desde já agradecer mais uma vez o pastor Álvaro de me conceder esse privilégio de participar desse culto, de trazer a reflexão da palavra de Deus. É uma alegria de poder estar junto com os irmãos nessa transmissão. Eu quero pedir aos irmãos que acompanhem comigo a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos fazer essa leitura em duas partes. Nós vamos fazer a leitura do versículo 21 ao 24, depois nós vamos fazer a leitura do versículo 35 ao 43, tá bom? Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, o texto vai dizer assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos pés de Jesus. Ele pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Verso 35 ao 42. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se.
imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento. Quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez na tua presença, rogamos para que o Senhor venha falar conosco agora por meio da tua palavra. Quero te pedir, ó Deus, que essa palavra venha encontrar abrigo em cada coração, em cada vida que está acompanhando essa transmissão, e cada família, ó Deus, possa ser abençoada pelo Senhor, possa ser impactada pelo Senhor, e que essa palavra possa renovar as nossas forças, que essa palavra venha trazer ânimo, que essa palavra, ó Deus, em nome de Jesus, venha trazer libertação e salvação, transformação de vidas. Assim nós rogamos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, antes de estarmos aprofundando um pouquinho nesse texto, eu quero ler novamente aqui com os irmãos o versículo 36, só o finalzinho do versículo 36, onde que Jesus vai dizer assim a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Após o chefe da sinagoga ali receber a notícia que a sua filha havia morrido, Jesus ainda estava tratando outro assunto. Jesus vai virar para Jairo e dizer assim: olha, não tenha medo, apenas creia. Que bom ouvir isso de Jesus. E por isso, irmãos, eu gostaria de dar um título a essa mensagem, e esse título dessa mensagem é: Jesus é a nossa esperança. Amém? Glória a Deus. Jesus é a nossa esperança. O Evangelho de Marcos, irmãos, nós vamos estar se aprofundando aqui nesse texto que nós lemos, mas eu gostaria de ressaltar aqui alguns milagres de Jesus. No capítulo 4 e no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, ele relata 4 milagres de Jesus. O primeiro milagre é quando Jesus acalma aquela tempestade. O texto relatado é a partir do versículo 35 ao versículo 41 do capítulo 4. Onde os discípulos estão ali atravessando o mar, sobreveio a eles uma grande tempestade, Jesus acalma aquela tempestade. E o segundo milagre, aqui no capítulo 5, Jesus ele vai curar um endemoniado, e os dois últimos milagres que o texto vai nos mostrar aqui no capítulo 5, se encontra a partir do versículo 21 ao versículo 43 do capítulo 5, onde que ele vai trazer a história de Jairo, onde que Jesus ele vai ressuscitar a sua filha, e também vai trazer a cura à mulher que tinha uma enfermidade, a hemorragia, o fluxo de sangue, e sofria ali há 12 anos. Então, desses 4 milagres, nós vamos fazer referência aqui de 3 deles. O primeiro, Jesus ele acalmando a tempestade, onde que os discípulos ali estavam quase ali naufragando ali o barco, no capítulo 4 de Marcos, versículo 35 ao 41, e eles vão a Jesus, clamar por Jesus, e Jesus ali ele vai acalmar o mar e fazer o vento cessar. Nós vamos também fazer algumas referências aqui. O segundo milagre que nós podemos tirar do capítulo 5 de Marcos, que é a cura da mulher do fluxo de sangue, onde essa mulher havia 12 anos sofrendo com essa enfermidade, e ela vai a Jesus e consegue a cura. E por fim, esse texto que nós lemos aqui, que vai falar a história de Jairo, de um pai que estava aflito, desesperado, atrás da cura da sua única filha de 12 anos, e vai aos pés de Jesus. Então todo esse contexto vai mostrar, irmãos, que Jesus ele é a esperança, ele é a nossa esperança. Não importando a situação, não importando o momento que você está passando, o que você está passando, Jesus, ele é a nossa esperança. Você crê nisso? Amém? E por isso eu voltei naquele texto do versículo 36, que diz assim: não temas, crê somente. Quando Jesus está presente, irmãos, as coisas se acalmam. Quando Jesus está presente, a vitória é certa. Amém? E voltando aqui agora no contexto de Jairo, do texto que nós lemos, irmãos, de um pai aflito, de um pai que estava desesperado atrás da cura da sua filha.
e ele vai ao encontro de Jesus. Irmãos, ir ao encontro de Jesus nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Mas é verdade que às vezes algumas situações de aflições, de desespero nos leva a ter um encontro com Jesus. E não foi diferente. Não foi diferente com o Jairo, não foi diferente com a mulher do fluxo de sangue e também não foi diferente com os discípulos de Jesus. Eles tinham uma causa urgente para resolver. Cada um deles, os discípulos estavam ali desesperados por causa daquela tempestade. A mulher do fluxo de sangue não sabia mais o que fazer. E Jairo, irmãos, desesperado também, não tinha mais o que fazer e resolve ir ao encontro com Jesus. A tempestade dos discípulos, a enfermidade da mulher e a enfermidade de uma filha fizeram que eles pudessem recorrer à solução disso aos pés de Jesus. Todos eles tinham uma causa urgente a levar a Jesus. Aos discípulos diziam: vamos afundar, vamos naufragar. A mulher do fluxo de sangue: vou morrer. Jairo: vou perder a minha filha. Mas, irmãos, conhecemos o final da história, tanto dos discípulos, como da mulher do fluxo de sangue e também da filha de Jairo. E eles, irmãos, usaram todos os recursos que eles tinham. A mulher do fluxo de sangue, irmãos, gastaram todo o seu dinheiro, todos os seus bens para conseguir a cura, e o texto vai dizer que só piorava. Eu não vejo algo diferente na vida de Jairo, porque ele era um homem bem sucedido, era um homem que tinha os seus bens, era um homem importante. O texto vai dizer que ele era chefe da sinagoga, um dos chefes da sinagoga. Talvez ele também, irmãos, gastara tudo que tinha, todos os seus bens, contratando os melhores médicos. Mas nada disso também resolveu. E ele resolve buscar a solução em Jesus. É interessante, irmãos, observar aqui no verso 23 do capítulo 5, quando Jairo ele vai pedir insistentemente para que Jesus fosse com ele à sua casa, tocar na sua filha, para que ela pudesse ser salva e para que ela pudesse viver. Nós podemos ver, irmãos, os discípulos clamando a Jesus para que eles não pudessem perecer diante daquela tempestade. O texto vai dizer que Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos despertaram e disseram: Mestre, o Senhor não te importa que pereçamos? No versículo 38 do capítulo 4, diante dessa grande tempestade. E nós vamos ver a mulher, irmãos, do fluxo de sangue, no verso 28 do capítulo 5. Ela diz assim: porque dizia, se apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. 12 anos sofrendo enfermidade. 12 anos lutando contra aquela doença. Dificuldades, momentos difíceis, muitas vezes nos leva à presença de Jesus. Eu quero trazer um exemplo aqui, real, uma experiência aqui, que até o mês de janeiro, o mês de fevereiro, eu tenho um colega de trabalho que ele não se preocupava muito com as coisas de Deus. Ele tem a sua esposa que é evangélica, a sua filha que frequenta a igreja, mas ele mesmo não gosta de frequentar a igreja, ele não gosta de ler a Bíblia, ele não gosta nem sequer de mencionar as coisas de Deus. Mas é interessante que diante dessa conjuntura que nós estamos vivendo, desse cenário que estamos passando, irmãos, e ele não fala outra coisa a não ser que devemos se apegar a Deus, que devemos orar ao Senhor, que devemos buscar para que Deus possa trazer a cura, para que Deus possa mudar o quadro que estamos vivendo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que alguns de nós conhecemos, sabemos de algumas pessoas que tiveram encontro com Jesus, que foram aos pés de Jesus através de um momento difícil, um momento de desespero, talvez. Conheço um senhor, irmãos, que através da situação que o filho dele estava vivendo, ele se converteu ao Senhor. Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Momentos difíceis, momentos de sofrimento, muitas vezes nos leva a ter um encontro com Deus. A ter um encontro com Deus. E sofrimentos tornam-se fonte de bênção quando eles nos levam a ter um encontro com Deus. Preste atenção nisso. Sofrimento, momentos difíceis
tornam fontes de bênção quando eles nos levam a ter um encontro com Deus. Talvez você está desesperado, aflito, e esse momento possa ser uma fonte de bênção se você tiver encontro com Deus. Se você, irmãos, conseguir enxergar que Jesus é a solução, que Jesus, ele está presente na sua vida. Jairo, ele crê que Jesus tem poder para curar e salvar a sua filha. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela crê que somente em tocar na orla de Jesus ela seria curada. Os discípulos não creem que Jesus tem o poder de acalmar aquele mar, de fazer cessar aquela tempestade. Eles creem na intervenção de Jesus, eles confiam que Jesus é a esperança dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas, daquilo que eles estavam precisando. Jesus é a solução. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus é a nossa esperança. O que seria de mim, o que seria de você, o que seria de nós se não fosse Jesus? E a palavra de Jesus nessa noite: não tenha medo, crê somente. Crê somente. Me lembro dessa passagem aqui lá de Lázaro, de Marta, Maria. Crê somente. Devemos crer. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Amém? E eles, irmãos, foram ter um encontro com Jesus. Tanto Jairo como a mulher do fluxo de sangue e também os discípulos, eles foram ter um encontro com Jesus. É interessante que para ter esse encontro com Jesus, algumas barreiras têm que ser vencidas. Alguns obstáculos, irmãos, aparecem. Não é tão simples assim. Algumas dificuldades aparecem, nós temos que vencer. Eu quero destacar aqui na vida de Jairo pelo menos 2 obstáculos, 2 barreiras que teve que ser vencidas para que ele pudesse, irmãos, se achegar aos pés de Jesus. A primeira barreira aqui é a barreira da posição, de quem ele era. O texto vai dizer que ele era líder da sinagoga, um homem importante, um homem respeitado na comunidade. A sua posição religiosa, a sua posição social, a sua posição econômica. Ele era um homem, irmãos, de influência. E tudo isso aí pesava. Ele era um homem rico, ele era um líder. E nem mesmo ele sendo líder, mesmo ele sendo rico, mesmo ele sendo um homem de influência, isso não impediu que ele passasse por dificuldade, passasse por sofrimento. Isso não impediu que a enfermidade, irmãos, batesse na sua porta. Mas ele teve que vencer. Ele teve que vencer. Ele teve que abrir mão disso tudo, de quem ele era, da sua posição, e se lançar aos pés de Jesus. Podemos ver isso também na mulher do fluxo de sangue. Gastou todos os seus bens, toda a sua fortuna, com os melhores médicos, aquilo que ela achava que era a solução. E mais ela sendo mulher, irmãos, ela abre mão disso tudo e vai aos pés de Jesus. Podemos ver isso também nos discípulos que estavam lá naquele barco junto com Jesus. E ali, irmãos, eu quero destacar a vida de Pedro, de Tiago, do seu irmão João, em um contexto, no linguajar marujo aqui. Eu quero dizer que eles eram lobinhos do mar. Conhecia bem, irmãos, o que é a navegação. Eles conheciam bem aquele mar, eles conheciam bem aquela travessia. Eles tinham experiência, mas eles tiveram que recorrer a Jesus. Toda a experiência de navegação de Pedro, toda a experiência de navegação de Tiago e seu irmão João não foram o suficientes para eles vencerem aquela tempestade. Eles tiveram que abrir mão disso tudo para poder chegar a Jesus e colocar-se aos pés de Jesus e clamar por Jesus, para que Jesus pudesse intervir. Então, a primeira barreira a ser vencida para que tenhamos encontro com Jesus, irmãos, é da nossa posição. Às vezes achamos que nós não precisamos de Jesus. Às vezes achamos que somos autossuficientes demais. Às vezes achamos que o nosso dinheiro é a solução, que a nossa posição, o nosso status é a posição, e nós vamos ver que nada disso resolve, irmãos.
A atual conjuntura vai nos mostrar isso. Quer pobre, quer rico morrendo, quer branco, quer preto morrendo. Não importa a classe social, não importa, irmãos, se você é branco, se você é preto, não importa, irmãos, se você é rico, se você é pobre, não importa se você é importante, se você é menos importante. Não importa se você é muito religioso, se você é pouco religioso. Não importa se você é forte, se você é fraco, irmãos. Nós vamos ver que todos nós carecemos da graça do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a nossa esperança. Que Jesus Cristo, irmãos, é a nossa única esperança. E por isso nós devemos confiar em Cristo Jesus. E a segunda barreira que devemos vencer é da oposição. A primeira barreira é da posição, de quem nós somos, e nós não somos nada diante do Senhor. Não importa o nosso conhecimento, não importa, irmãos, aquilo que achamos que somos. Importa que nós não somos nada diante de Deus. E a segunda barreira é da oposição. Jairo, irmãos, ele era um líder religioso, o texto vai mostrar isso. E os líderes religiosos daquela época, irmãos, estavam à beira de querer de matar Jesus, de comungar alguma coisa para tentar derrubar Jesus, de tentar matar Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, ao 6, vai nos dar a base para isso daí. Os líderes religiosos viviam com Jesus como uma ameaça. E Jairo, irmãos, para se colocar aos pés de Jesus, estar na presença de Jesus, ele tem que vencer essas oposições todas, ele não tem que olhar para isso daí, ele não tem que olhar para as ameaças, para aquilo que o povo vai falar, para aquilo que a liderança religiosa iria falar, para a oposição que iria levantar. Ele não olha para nada disso, irmãos, ele simplesmente se lança aos pés de Jesus. Eu também consigo enxergar isso na vida da mulher do fluxo de sangue. Ela, por ser mulher, de toda a discriminação, a rejeição por causa da sua enfermidade, e ela vence aquelas barreiras, ela vence aquela multidão, ela se coloca, irmãos, diante de todo aquele povo para simplesmente tocar na orla de Cristo Jesus. Tocar na orla de Cristo Jesus. E há alguns fatos marcantes que podemos ver aqui na vida de Jairo, que eu quero destacar aqui. Jairo, irmãos, ele diante de Jesus, ele se humilha, ele lança aos pés de Jesus, ele olha para Jesus e consegue enxergar que Jesus é maior do que ele, que Jesus é maior do que a religião, que Jesus é maior do que a sinagoga, que Jesus é maior do que os líderes religiosos. Ele se coloca diante de Jesus, ele se humilha diante de Jesus. Ele se humilha diante de Jesus. Ele reconheceu que estava diante de alguém que era muito maior do que ele. Ele reconhece o poder de Jesus. Ele reconhece que a esperança estava em Jesus e não na vaidade, e não, irmãos, em outro lugar, mas simplesmente em Jesus. E podemos ver isso também na mulher do fluxo de sangue, podemos enxergar, irmãos, essa mesma atitude também nos discípulos, ao recorrer a Jesus, ao se colocar aos pés de Jesus. Irmãos, os discípulos vão ficar maravilhados após Jesus fazer aquele milagre de acalmar aquela tempestade. No verso 41, o texto vai dizer: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. A mulher do fluxo de sangue, irmãos, no verso 33 do capítulo 5, então a mulher, amedrontada e trêmula diante do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe que havia feito a verdade daquilo que estava acontecendo. Ela vence, irmãos, o medo, ela vence a oposição daquilo que o povo iria falar, daquilo que o povo iria pensar. Ela, diante de Jesus, ela consegue vencer essa barreira, irmãos, e declara que tudo aquilo que Jesus havia realizado. Em segundo lugar, Jairo clamou com
perseverança. Olha, acompanhe comigo aqui no finalzinho do versículo 23. O texto vai dizer assim: e ele lhe pediu com insistência. Irmãos, nós oramos muito pouco. Muito pouco. Nós oramos muito pouco. Eu tenho conversado com os irmãos que têm o desejo de se ajuntar mais para poder orar, para buscar mais a presença de Deus. E são líderes de departamento, líderes de igrejas, líderes de sociedades. E sabe o que eu vejo em comum entre eles? Que a parte da oração, o momento da oração é o momento mais difícil que tem para você conseguir mover a grande massa. E isso é uma realidade até mesmo nas nossas consagrações. Podemos ver o número de pessoas que é bem reduzido. Mas já não apenas ele suplicou a Jesus, mas ele fez isso com insistência. Com insistência. Ele insistiu. Ele perseverou o seu clamor ali a Jesus. Ele não desistiu do seu objetivo. Irmãos, não podemos desistir. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança e não podemos desistir. A mulher do fluxo de sangue, irmãos, ela não desistiu. Ela foi até encostar em Jesus, até tocar na orla de Jesus. Podemos fazer uma outra mensagem aqui de tantas lutas, de tantas dificuldades, mas aquela mulher foi persistente. Nós vamos ver isso também na vida dos discípulos. Jesus dormindo, e eles foram lá clamar ao Senhor. No Evangelho de Marcos, irmãos, ele vai dizer que eles clamavam a Jesus para que Jesus pudesse intervir. Irmãos, temos que continuar clamando, temos que continuar orando, temos que continuar buscando a face de Jesus. Não podemos desistir. E por que não podemos desistir? Porque Jesus é a nossa esperança. No versículo 23, Jairo ele pede a Jesus: vem pôr as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Eles creram fielmente que Jesus poderia mudar o quadro. Tanto os discípulos, como a mulher do fluxo de sangue e como Jairo. Todos eles creram fielmente que Jesus tinha o poder de mudar o quadro da situação que eles estavam vivendo. Eu creio que Jesus ele tem o poder de mudar a nossa vida. Eu creio que Jesus tem o poder de mudar a sua família. Eu creio que Jesus tem o poder de transformar, de salvar a sua vida. Porque a palavra de Deus nos garante isso. E quando Jesus está conosco, irmãos, a situação não foge do controle. Quando nós vamos aos pés de Jesus e depositamos as nossas vidas ao Senhor, quando pedimos socorro a Jesus, a situação, ela está agora no controle de Deus, no controle de Jesus. E no controle de Deus, irmãos, está tudo controlado, está tudo seguro. Não foge mais nada do controle. A tempestade foi controlada, a hemorragia foi estancada, a filha de Jairo, ela ressuscitou, Jesus ressuscitou. A situação fica sob o controle de Deus e não há nada mais seguro em nossa vida do que as nossas vidas estar nas mãos de Deus. Deus tem o controle de tudo, mas isso não significa que o caminho vai ser fácil. Isso não significa, irmãos, que a nossa vida vai ser um mar de almirante. Jesus estava no barco e sobreviveu à tempestade. Há um versículo nesse texto aqui que me chama muita atenção. No versículo 24 do capítulo 5, acompanhe comigo o que o texto diz. Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Mais uma vez, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Jairo, ele vai aos pés de Jesus, ele deposita aos pés de Jesus aquilo que ele precisava, ele pede socorro ao Jesus, ele clama insistentemente, Jesus vai com ele, mas o texto vai dizer que a multidão ali apertava de todos os lados.
Caminhar com Jesus nem sempre é fácil, irmãos. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, a porta é estreita, apertado é o caminho. Eu consigo aqui enxergar, irmão Jairo, no meio daquela multidão, andando com Jesus. Não é fácil. Nós usamos, irmãos, essa mesma colocação aqui para mostrar dificuldades que a mulher do fluxo de sangue teve para chegar a Jesus. Eu uso essa mesma analogia para demonstrar que caminhar com Jesus nem sempre é fácil. É apertado, é difícil, mas isso não significa que foge do controle de Deus. Isso não significa, irmãos, que a nossa situação perde o controle. Pelo contrário, Deus está no controle de tudo e Jesus é a nossa esperança. E Jesus é a nossa esperança. A multidão apertava de todos os lados, mas Jairo estava ali caminhando lentamente, sendo espremido junto com Jesus, mas ele não desistiu. Quando estamos com Jesus, os imprevistos acontecem. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, o caminho é difícil, é apertado. Os imprevistos também acontecem, mas não podem tirar o nosso foco, não podem tirar a nossa atenção daquilo que realmente importa. Não pode tirar, irmãos, o nosso propósito de continuar ao lado de Jesus, seguindo a Jesus. Mesmo Jesus estando no barco, irmãos, veio a tempestade. Aquela tempestade, eu tenho certeza que para os discípulos não estava ali no script, não estava ali no planejamento. Para a mulher do fluxo de sangue, irmãos, quando ela foi curada, que Jesus diz assim, olha, saiu virtude de mim. Quando Jesus pergunta, alguém me tocou? No meio daquela multidão toda, Jesus diz, alguém me tocou? Para aquela mulher, irmãos, é um improviso. Ela tocou em Jesus, mas agora Jesus, ele sabia quem era, mas Jesus queria trazer à tona quem é que havia tocado nele de uma forma diferente. E eu tenho certeza que para aquela mulher foi algo novo, foi um improviso ali, um imprevisto, perdão. Foi um imprevisto. É tanto que ela tenta de alguma forma ali ficar calada, mas ela não aguenta. E ela declara, ela vai testemunhar daquilo que estava passando com ela, daquilo que Jesus fez com ela. E com Jairo também não é diferente, irmãos. O imprevisto na caminhada com Jairo foi a própria mulher do fluxo de sangue. Jesus teve que parar ali, atender um outro pedido, um outro socorro, uma outra pessoa necessitada, mas Jairo tinha pressa. A situação era urgente. Imprevisto acontece. Às vezes achamos que o fato de estarmos com Jesus não há imprevisto. Não, imprevisto acontece. Todos ficam aflitos. Os discípulos ficaram aflitos pela tempestade, a mulher aflita ali naquela situação. E Jairo não foi diferente, também aflito com Jesus naquela situação ali. Mas isso não pode tirar o nosso foco. O nosso foco é Jesus. O nosso foco é estar na presença de Jesus. O nosso foco, irmãos, é que Jesus é a nossa esperança. O foco de Jairo era levar Jesus à sua casa, ao seu lar. Algumas vezes, irmãos, dá a impressão que Jesus está atrasado. Quando Jesus para atender aquela mulher, Jairo ali, agoniado, a filha dele estava já à beira da morte. É tanto que o texto vai dizer que ela morreu. Chegam os mensageiros ali, nós vamos falar rapidinho daqui a pouco sobre isso. Aparentemente, mas Jesus nunca está atrasado. Jesus sempre está no controle. Sempre está no controle. E Ele é a nossa esperança. Quando Jesus chegou à aldeia de Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Marta pensou que Jesus estava atrasado, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a filha de Jairo havia morrido, mas Jesus não chegou atrasado, Ele ressuscitou a filha dele. Para os discípulos, irmãos, Jesus estava dormindo, não acordava, talvez estava atrasado ali para acordar, mas quando Jesus, irmãos, levanta, Ele acalma aquela tempestade. É só uma impressão. Jesus nunca se atrasa.
Jesus sempre está no controle de tudo. Nada apanha Jesus de surpresa. Os imprevistos não frustram os planos de Deus. Os imprevistos não frustram os planos de Deus. Mesmo que não aconteça na hora que queremos. Mesmo que não aconteça na hora que queremos. Mas não frustra os planos de Deus. Amém? Acompanhando aqui, irmãos. Quando Jesus está presente, não precisamos temer a má notícia. No verso 36. No verso 36, o texto que nós lemos, o texto vai dizer assim, acompanhe comigo. No verso 35 e 36. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Disse ao chefe da sinagoga, não temas, apenas creia. A má notícia chegou. Às vezes, quando estamos com Jesus, vem a má notícia. Olha, fulano adoeceu, fulano morreu, fulano ficou desempregado. Às vezes acontece dentro da nossa casa, um filho adoenta, alguma coisa de ruim acontece, a má notícia chega. Mas não precisamos temer. Jesus vai dizer a Jairo, olha, não temas, crê somente. Nós não podemos, irmãos, ficar apavorados pelas notícias. Seja elas quais forem, temos que crer que Jesus está no comando. Jairo recebe o recado da sua casa, a sua filha morreu. Já é tarde, não adianta mais incomodar o mestre. Eu começo a pensar aqui que após a cura da mulher do fluxo de sangue, Jairo estava lá, Jesus, vamos lá. Talvez ele lá, aflito ainda, mostrando ansiedade para que Jesus pudesse resolver logo aquele problema aí com ele. E chega a notícia, olha só, não incomoda mais, deixa Jesus quieto, sua filha já morreu. E Jesus vai dizer, não temas, crê somente. Aquela notícia tenta arrancar a esperança de Jairo, mas a esperança de Jairo estava em Jesus. Parece que o mundo ali desaba na cabeça de Jairo, mas a esperança dele estava em Jesus. Não importa a notícia que recebemos, irmãos, a nossa esperança está em Jesus. Eu digo para você nessa noite, não temas, somente crer. Crer somente em Jesus. Quando Jesus está presente, as más notícias, irmãos, ela não tem influência na nossa vida. Ela não é a última palavra é do Senhor. E para finalizar aqui, quando Jesus está presente, nem a morte é a palavra final. Ao chegar lá na casa de Jairo, a filha havia morrido, verso 35, vai dizer isso daí. E Jesus, irmãos, ele pergunta, olha, por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão chorando? A menina não morreu, a menina apenas está dormindo. Jesus transforma o choro, o desespero em alegria para os pais daquela menina, para a família daquela menina. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus é a nossa esperança. Não tema, crê somente. Quando Jesus intervém, o lamento e o desespero são arrancados, são esquecidos. E vem a alegria, vem a confiança, vem a esperança. Onde Jesus chega, a cura, a libertação e a vida. A cura, a libertação e a vida. Por isso é importante você estar aos pés de Jesus. Por isso é importante a sua família estar aos pés de Jesus. Onde há libertação, onde há cura e onde há vida. A morte, ela foi tragada pela vitória. Na presença de Jesus, há plenitude de alegria. E eu encerro aqui nessa noite, que o meu desejo é que essa alegria, que essa confiança e que a sua esperança possa estar depositada aos pés de Cristo Jesus. O milagre foi completo, tanto para os discípulos, tanto para a mulher do fluxo de sangue e também para Jairo. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Deus, porque a nossa esperança está no Senhor, que tem o poder nos céus e na terra, e que nada foge do controle do Senhor. Assim, Deus, eu quero colocar cada vida
Ó Deus, diante do Senhor, o Senhor conhece a aflição, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece a luta, o Senhor conhece a tempestade. Deus, o Senhor conhece tudo aquilo que se passa na vida de cada um. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer esperança, que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor venha trazer vida em cada família. Assim nós rogamos a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus assim abençoe os irmãos e receba assim o meu abraço. Que Jesus te abençoe e te guarde, em nome de Cristo Jesus. Amém? Forte abraço. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar, vou colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural,
Meu Jesus num jardim está esperando um lugar de eternal perfeição. Ele é luz e sua glória cintila neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Meu Jesus num jardim está esperando, onde eu vou suplicar-lhe perdão. Quero ouvi-lo falar de conforto neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando e convida ao que sofre aflição para entrar e fruir seu descanso neste lindo jardim de oração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração. Oh, que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero agradecer a você a companhia, a bênção, o privilégio de podermos estar ministrando a palavra do Senhor e juntos louvarmos e bendizermos o nome dEle. Nosso assim, muito obrigado. E se o Senhor permitir, no próximo domingo nós estaremos juntos no horário da escola dominical a partir das 9 horas da manhã para o estudo da palavra. Estaremos ministrando a lição de número 10, cujo tema é discipulado e revitalização. Se você tiver a revista, apanhe, estude, se prepare. Creio que Deus deseja falar ao seu coração, aos nossos corações. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus, porque até aqui Ele nos tem abençoado. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pela ministração da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos traz esperança, e esperança em dias tão maus, tão difíceis como esses que nós temos vivido e experimentado. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque ela nesta noite, ela diz a cada um de nós: não temas, crê somente. E não queremos temer, mesmo em meio ao vendaval, mesmo em meio às lutas, ó Deus. Nós queremos olhar somente para Ti,
mesmo passando por tantos obstáculos como Jairo passou, nós cremos no Senhor. A nossa fé está somente em Ti. Fortalece assim, ó Deus, a nossa caminhada. Fortalece, Senhor, a nossa experiência contigo. Nós entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa nação, as nossas autoridades. Visita cada uma delas nesta hora, no âmbito federal, no âmbito estadual, municipal. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos conceda a Tua bênção e a Tua graça. Entregamos mais uma vez, Senhor, os profissionais de saúde, que são os soldados no meio dessa guerra contra a pandemia. E pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os funcionários dos hospitais, que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja sobre cada um deles. Entregamos, ó Deus, os nossos irmãos, membros de nossa igreja, nossos congregados, nossos amigos, que fazem parte, ó Deus, deste grande contingente. E rogamos que a boa mão do Senhor esteja sobre cada uma dessas vidas. Ouve a nossa oração, que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Grande abraço. Shalom Adonai. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar